Olá pessoal, professor Marcelo falando, tudo bem com vocês? Queridos, hoje nós vamos aí ao nosso tema economia mundial, tá ok? É, Falar de economia mundial, pessoal, é impossível nós não tratarmos acerca do capitalismo e da construção do espaço geográfico que o capitalismo teve, tá ok? Para entender melhor a evolução do capitalismo, vamos considerar três fases principais desse processo, certo? Então vamos lá. Primeira fase do capitalismo, nós temos aí o capitalismo comercial ou pré-capitalismo. A segunda fase nós vamos ter aí o capitalismo industrial. E a terceira fase nós vamos ter aí o capitalismo financeiro ou monopolista. Então, nessas fases aí, as duas primeiras são caracterizadas pela relação entre as colônias e a metrópole, que praticamente estabeleceram aí as relações econômicas do capitalismo monopolista. No capitalismo comercial industrial, nós vamos ter aí a colônia como fornecedora de matéria-prima, nós vamos ter a colônia como aquele mercado consumidor exclusivo da sua metrópole, tá ok? Então, como é que ia funcionar isso aí? Tem como principal objetivo o lucro. A expansão, o colonialismo, ela vai se dar pela busca desses mercados, tanto consumidores como fornecedores de matéria-prima, mão de obra barata. Esse novo espaço, essa nova configuração do espaço geográfico vai se dar principalmente pelo objetivo do lucro, não importa como, o importante é que lucre, certo? Baseia-se na propriedade privada dos meios de produção, tem no dinheiro ou seus similares, atualmente cartão de crédito, cheques, né, metais preciosos, pedras preciosas, obras de arte, o seu principal meio de troca, certo? Funciona conforme a lei da oferta e da procura. Isso aí é o que nós vamos chamar de economia de mercado, certo? Quanto maior a oferta do produto e menor a sua procura, menor é o preço do produto. Quanto menor é a oferta e maior for a procura por esse produto, maior é o preço. Então, se tem muito do produto no mercado e pouca procura, o preço é baixo, a desvalorização é muito grande. Mas se existe pouco daquele produto ou a procura é muito grande, o preço sobe, certo? Nas relações de trabalho, vão predominar aí o trabalho assalariado. O trabalhador vende o seu trabalho para os donos dos meios de produção, certo? Aí estamos já falando da relação de trabalho. As classes trabalhadoras vão vender a sua mão de obra à classe empresarial ou ao burguês, como Marx costuma chamar. No sistema capitalista, a sociedade é baseada nessas divisões de classe, certo? Como Marx ele costumava sempre falar, os ricos, os pobres, os burgueses, os proletariados, ok? O capitalismo comercial é o período das grandes navegações, o descobrimento, quando novas terras, principalmente no continente, as terras do continente americano, ou Novo Mundo, como foi chamado, passaram a fazer parte do mundo até então conhecido. Qual era o mundo até então conhecido, o chamado Velho Mundo? Era a Europa e a Ásia, principalmente a Europa e a Ásia, tá ok? Parte da Ásia, da África, ali o norte da África, também era conhecido, mas não era Velho Mundo, não. O Velho Mundo é Europa, principalmente, e a Ásia, tá? Passaram a América passaram a fazer parte do mundo e nessa época países da Europa Ocidental, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda também, obtiveram grandes conquistas territoriais no Novo Mundo e fizeram dos territórios recém-conquistados as suas colônias. Tivemos aí a partilha da América entre Portugal e Espanha. Nós tivemos aí algumas incursões da França
na América do Sul, na América do Norte também. Nós tivemos aí algumas conquistas desses países nessas regiões e transformaram em colônias. Algumas nós tivemos aí as colônias de exploração, outras colônias de povoamento. As colônias de povoamento principalmente França e Inglaterra que irão usar esse contexto, certo? Portugal e Espanha são colônias de exploração mesmo. E aí, em meio a isso, nós tivemos aí o capitalismo comercial. As regras das relações entre as metrópoles e as colônias foram estabelecidas pelo Pacto Colonial, segundo o qual a colônia só podia manter relações comerciais com a metrópole. Surgiu assim a primeira divisão internacional do trabalho. As colônias iriam produzir e enviar para as metrópoles metais preciosos, especiarias, toda a matéria-prima produzida por eles. E a metrópole iria manufaturar e enviar para as colônias os produtos manufaturados. Lembrando que a relação aí de comércio era exclusiva. A colônia não podia comprar de outro, exceto da sua metrópole. Tá ok? E no caso exclusivo aqui do Brasil, no Brasil era proibido por lei se implantar indústria, se implantar qualquer que fosse a produção manufatureira, com exceção do engenho, que a cana você não tinha como transportar, você não tem como transportar a cana durante muito tempo. Por exemplo, houve o corte da cana, quanto mais rápido ela for moída e retirado lá o caldo para transformar no melaço e assim extrair o açúcar, quanto mais rápido isso for, maior será o nível, o teor de sacarose da cana. Quanto mais tempo ela passar de intervalo aí entre o corte e a moenda, ela vai perdendo a sua sacarose. Então, não tinha condição de cortar a cana aqui, atravessar o Atlântico para ir para um engenho lá em Portugal. Então, essa era uma das exceções que haviam para a indústria, que era o engenho. O engenho era uma indústria, certo? Que existia aqui no Brasil. Mas as outras eram proibidas. E aí nós vamos ver o que mais tarde isso vai nos causar. Nós vamos ter capitalismo e surgirá lá em 1917, com a Revolução Russa, um outro modelo de produção, o modelo socialista. Então, pessoal, lembrem-se bem, quando falar de capitalismo e socialismo, nós estamos falando de economia, certo? O assunto que nós estamos estudando é economia. Então, a economia socialista não tem nada a ver com forma de governo, não tem nada a ver com o governo ditatorial, com o governo democrático, e sim a economia, certo? A economia capitalista é uma economia de mercado e busca o lucro. É a lei da oferta e da procura, controlada pelas empresas. Já na economia socialista, é uma economia planificada, controlada pelo Estado. O Estado ele é detentor de todos os meios de produção. Tudo pertence ao Estado. A capitalista, a sociedade ela é dividida em classes. Patrões, empregados, burguesia, proletariado. Já na sociedade socialista, a sociedade sem classe, pelo menos na teoria, né? Porque na prática não acontecia isso, né? E era uma grande crítica ao que ocorria lá na antiga União Soviética. Grandes desigualdades sociais, ricos e pobres no capitalismo. Já no socialismo, desigualdades sociais são menos acentuadas, certo? No capitalismo existe o estímulo ao consumismo. No socialismo, o estímulo ao consumismo ele é muito menor, tá ok? Então, pessoal, esse aqui é um panorama
das economias, tanto a economia capitalista como a economia socialista, tá ok? E nesse período aí, no período pós-guerra, nós vamos ver aí que vão existir três tipos de mundos. Nós vamos ter o mundo desenvolvido. Qual era o mundo desenvolvido? Era o mundo capitalista rico. Os capitalistas ricos eram chamados de países de primeiro mundo, certo? E os países socialistas eram chamados de países de segundo mundo, certo? E os países capitalistas pobres eram chamados de países de terceiro mundo, ou PVD, certo? Terceiro mundo eram aqueles países que estão longe dos centros das decisões e de repartição. São subdesenvolvidos, países que se encontram numa situação de atraso quanto aos comparados com os países desenvolvidos. A partir de 1966, as Nações Unidas introduziram a expressão países em vias de desenvolvimento. Atualmente, são chamados países em desenvolvimento ou países do sul, mas já existe uma nova nomenclatura aí, que são países centrais, os ricos, os países periféricos, os pobres, e os países semi-periféricos, que são esses países em vias de desenvolvimento, certo? Então, quais são os países centrais? São aqueles países ricos industrializados. Os países periféricos. Periféricos são aqueles que estão rodeando o centro. Então, são aqueles países pobres. E os países semi-periféricos. Semi-periféricos são aqueles países em desenvolvimento, os países que não são ricos, mas também não são miseráveis, vamos assim dizer, porque pobres eles são. Aqueles países que estão em desenvolvimento, prestes a chegar ao centro. Então, são aqueles países industrializados, porém pobres. Exemplo do Brasil, né? O Brasil é um país semiperiférico, a Argentina é semiperiférico, perdão, são esses países em desenvolvimento, semiperiféricos. O México é também a Índia é um semiperiférico, certo? Então, esses países é quem estarão aí à margem dos países centrais, tá ok? E nesse momento aqui, nesse período aqui da nomenclatura, o Brasil era um país de terceiro mundo. E quais são as principais características dos países do Sul? Forte crescimento demográfico, altas taxas de mortalidade infantil, reduzida esperança média de vida, uma baixa expectativa de vida, uma baixa infraestrutura rodoviária, ferroviária. Então, essas precariedades é que irão caracterizar esses países do Sul, ok? Então, vamos lá. Vamos separar aqui entre norte e sul. O norte precisa do sul e o sul vai precisar do norte. Tem um professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Marcelo Barros. Ele escreveu um artigo falando sobre a lei da dependência. E o professor Marcelo Barros ele vai trazer uma interdependência entre norte e sul. Ele vai dizer o seguinte, ó, o norte precisa do sul, assim como o sul precisa do norte. Por quê? Porque se o norte, vamos supor hoje, Brasil um país semiperiférico, Brasil um país pobre. Se o Brasil hoje fechar suas fronteiras e dizer, ó, não vendo nada a ninguém mais, daqui do Brasil não vai sair um grão de soja, daqui do Brasil não vai sair 1 quilo de carne, daqui do Brasil não vai sair um grão de milho,
Daqui do Brasil não vai sair uma gota de petróleo, um quilo de minério de ferro, não vai sair mais nada. Tudo vai ficar no Brasil. Imaginem o colapso que isso vai provocar no mundo todo. Imagine quantas pessoas no mundo não irão passar fome. Por que, professor, irão passar fome? O Brasil somente o Brasil alimenta 1/3 da produção mundial. Eu falo isso com vergonha, pessoal, porque é inadmissível o Brasil produzir tanta comida e tanta gente no solo brasileiro passar fome. Então eu não falo isso com nenhum orgulho, mas 1/3 da produção de alimento do mundo sai daqui do Brasil, certo? Então o norte precisa do sul, assim como o sul precisa do norte, precisa vender, né? Porque embora se o Brasil não vendesse, iria provocar um colapso mundial, mas também iria provocar um colapso interno, porque o Brasil precisa dessas vendas para sobreviver, tá ok? Então, pessoal, vamos aqui ao nosso quadro. Como mercado de exportação, o norte precisa do sul, o norte precisa que o sul exporte as suas matérias-primas, o alimento para lá. E o sul precisa do norte, mercado para as exportações. O norte é um mercado consumidor dos produtos que o sul exporta, certo? Então o norte precisa que a gente exporte e nós precisamos também exportar para eles, que é uma fonte de renda, tá ok? Embora seja uma assim, não é uma via igualitária. Os produtos que os países do sul vendem para o norte, eles industrializam e revendem para o sul com valores agregados altíssimos, certo? Então não é uma relação comercial justa. Fonte de matérias-primas. O norte precisa do sul porque o sul é uma fonte de matérias-primas e recursos energéticos. E o sul precisa do norte que é um fornecedor de bens essenciais de consumo e equipamentos. O sul consome do norte bens de consumo, bens duráveis, maquinários, né? A sua indústria de base é equipada com os produtos que vêm lá do norte, certo? O norte precisa do sul porque o desenvolvimento do norte necessita da estabilidade do sul. E o sul vai precisar do norte como fonte de tecnologia, certo? Então, numa tentativa de resolver o problema do terceiro mundo, os países desenvolvidos elaboraram iniciativas como as campanhas de vacinação gratuita, de recolha de alimentos, concertos e etc. Para a agariação de fundos. Existem ainda organismos para auxiliar os mais desfavorecidos, como a Cruz Vermelha, a AMI, os Médicos do Mundo, a Unicef. Então, isso tudo são tentativas de tentar acalmar os ânimos, melhorar as coisas por lá, porque eles reconhecem que precisam do sul, assim como o sul também precisa do norte. Então, é uma necessidade mútua entre os países, tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus